Olá, amigos, amigas do Facebook, muito boa tarde. Estamos aqui nos estúdios da Cidadania FM, nos preparando para apresentar os 60 minutos do nosso jornalismo diário. Como sempre, as notícias da cidade, do Brasil e do mundo, a produção, a apresentação nossa, Ernesto Albuquerque, com a ajuda aí do Oswaldo Tonelli, estaremos mostrando as principais informações para vocês. Estamos aguardando os amigos e as amigas do Face para chegar junto com a gente, para acompanhar o nosso jornal aí. 15 anos no ar já, a Rádio Cidadania FM. Então estamos contando aí com a sua parceria, né? Com a sua participação aqui conosco. Daqui a pouquinho o som do estúdio já começa a mostrar aí o nosso prefixo, a nossa participação, né? E trazendo todas as informações para vocês, tá ok? Só dá aí o start, a hora que o Titonelli falar que pode, daí a gente já entra falando, né? Tá ok? Daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, já estaremos junto com vocês aí. Vamos compartilhar aqui com a Rádio Cidadania. Abraço aí para Márcia Regina Nunes. Obrigado aí por estar acessando a nossa página aí. Antônio Ferreira da Silva também, o pessoal todo sempre chegando aí. Vamos compartilhar com a página da rádio. Isso é importante. Está aqui, ó. Vamos lá então. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Vamos ao som do estúdio. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. 13h04, já estamos iniciando os 60 minutos aqui pela Cidadania FM. Obrigado a todos os amigos que estão no 104.9, os amigos que estão na internet, www.radiocidadania.com.br, também nos aplicativos Radiosnet, TuneIn e também o RádiosGuard, entre outros aplicativos gratuitos que podem sintonizar a cidadania em qualquer parte do Brasil e do mundo, diga-se passagem, né? E também conosco os amigos, amigas do Facebook, a Ilza, a Silvia, já acessando aí, entre outros amigos que já estão aos pouquinhos chegando nas nossas páginas, o Tatu também, Antônio Ferreira da Silva, lá de Itapeva, a Eliana Jolie e a Ilza Antônia Brasil, são os amigos que já estão aí conectados conosco. E vamos aos destaques da edição de hoje. Hoje é dia 16 de janeiro de 2018. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os amigos, amigas que aniversariam neste dia ensolarado de 16 de janeiro de 2018. Estaremos falando direto de Brasília com as matérias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação e também da agência Rádio Web. Estaremos falando do julgamento do ex-presidente Lula e a preocupação dos próprios juízes com relação à segurança. Também Janot fez depoimento à Polícia Federal sobre o caso da JBS. Cristiane Brasil, a novela, vai se tornar ministra ou não vai? Perdeu mais uma na Justiça. Papai Jefferson, Roberto Jefferson, está bravo, né? Pois é, veja como que são as coisas. A Eletrobras, o governo quer vender, privatizar a Eletrobras, mas a Justiça não está deixando. Estão querendo vender o Brasil. Está em liquidação o Brasil, Titonelli? Também o Papa está no Chile e a coisa lá está pegando, hein? Várias manifestações, inclusive envolvendo a questão da pedofilia. E nos Estados Unidos, um casal tinha 13 filhos em cativeiro. Veja só que maluquice. E na saúde estaremos falando mais uma vez da febre amarela, a participação da rede particular não pública, né, de saúde, ajudando aí no combate à febre amarela, a questão da intoxicação alimentar e também como a criança adquire o paladar para os alimentos. E história hoje falando da lei seca.
A lei seca durou 13 anos nos Estados Unidos, não podia consumir nada, né? Nem um esquisinho, viu, Titonelli? A lei seca lá, aí a máfia, e aí também muitos filmes surgiram por causa da lei seca e da máfia, né? Quantos filmes que a gente assistiu por aqui. Na época do Al Capone, que não foi pego por tráfico de bebida, não. Foi pego por causa do imposto de renda. Pois é. Boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São exatamente 13 horas e 8 minutos. NT Chaveiros conosco, Miranda Tax também conosco. E a UDI Ressonância Magnética, sempre apoiando aqui a Cidadania FM. Miranda Tax tem o telefone 997-299608 e o WhatsApp aí agendando 24 horas de antecedência. E você pode viajar para todo lugar, para qualquer parte do Brasil. 997-299608. UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, 3732-3264, para você agendar o seu exame de ressonância. NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 997-61-1501. O Nelson da NT Chaveiros vai até a tua residência, até o teu veículo que está com problema de chave, de fechadura, essa coisa toda, e resolve. O que isso que é importante. Deixa eu mandar um abraço aí para os amigos que já estão acessando, a Maria José Albino, boa tarde também, né, para todos nós aí. O Antônio Ferreira da Silva, lá de Itapeba, né, está dizendo aqui, dizendo que houve traição, traiu a população, determinado partido, porque está apoiando aí essa reforma da Previdência, e o Tatu está fazendo a sua reclamação. E o Jadir Batista, lá do Rio de Janeiro, um abraço, ele me chamou de comandante, viu? Um abraço, comandante, você que é comandante, viu, Jadir? Obrigado aí por estar na cidade maravilhosa, acessando as imagens do Facebook, a Alda Miriam, a Silvia Beltrame, a Toninha, a Ilza, que mais que estão conosco aqui, a Luizinho, a Elisângela Vitorino, César Ortega, veja quanta gente, a Eliana Jolie também, que mais que nós temos aqui? São esses amigos, por enquanto, que estão conosco. Aos pouquinhos mais gente estará chegando e a gente agradece aí. Hoje, 16 de janeiro, a Naná Borg, que foi uma das primeiras colaboradoras aqui da rádio, né? A Eliana Borg, ou conhecida por Naná Borg, também aniversariando. A Flora Botti, a escritora Flora Botti, um abraço. Trouxe bastante livros para a gente sortear domingo aí, viu, Titonelli? Vou trazer aqui para a rádio. O Antônio Carlos Arrigoni, Juliano Alves da Silva, Marcelo Banim da Costa e a Silvia Viveiros, todos amigos, amigas que estão aí aniversariando hoje. Temos também os amigos do Face, aniversariantes de hoje, só localizando. Enquanto isso, mando um abraço para o Sidney Fortes. Daqui a pouquinho eu faço a previsão do clima e também mando um abraço para os amigos aniversariantes. Vamos às duas primeiras matérias, direto de Brasília. Todo mundo sabe, dia 24 de janeiro tem aí o julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula. É uma defesa do Cristiano Zanin. Mostramos uma entrevista ontem do advogado Zanin, que está fazendo um belo trabalho. E olha, está realmente caminhando para uma situação bem interessante, mostrando aí uma série de incongruências, de erros na sentença emitida, feita aí pelo Dr. Sérgio Moro, né? Vamos ver o que vai acontecer. E agora o Dr. Thompson, que é o presidente do TRF4, foi até a ministra do STF, Carmen, né? E dizer para ela, né? Estão até uma foto aqui do Estadão, olha como está bonito na foto, Tanerá, que beleza aí, ó, a foto aqui. Então, ambos discutindo, a Carmen Lúcia
com o Thompson Flores, preocupados com a insegurança. Que insegurança? Medo do povo, Tonelli? Quem deixou chegar a essa situação? Conversa com a imprensa após o encontro, Veloso criticou o tom dado ao julgamento e lembrou que ainda haverá possibilidade de recurso à decisão. Ele também se reuniu com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, para solicitar investigação sobre a convocação de manifestações pela internet. Caso venha a ser confirmada a sentença, haverá possibilidade de recurso para o Superior Tribunal de Justiça, haverá possibilidade de recurso para o Supremo Tribunal Federal. E o deferimento da candidatura daquele que está sendo acusado pela prática dos crimes será feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. E esse deferimento do registro da candidatura só vai acontecer a partir de agosto. Então não precisa esse alarde que se está fazendo agora. Também nesta segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia recebeu a visita do presidente do TRF4, desembargador Carlos Thompson Flores. Ele foi a Brasília conversar sobre a segurança do prédio e dos juízes envolvidos no julgamento do dia 24, mas não quis dar entrevistas após o encontro. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Christian Feula. Cidadania FM, 60 minutos. O subprocurador da República, Rodrigo Janot, prestou depoimento nesta segunda-feira à Polícia Federal. Segundo a PF, Janot foi requisitado para falar da investigação que trata das gravações entregues por delatores do grupo empresarial JF à Procuradoria-Geral da República. O subprocurador foi ouvido como testemunha por ter acompanhado todas as etapas da delação premiada envolvendo o empresário Joesley Batista. Janot recebeu a PF nas dependências da Procuradoria em função da prerrogativa de marcar dia e local para prestar esclarecimentos. O conteúdo do depoimento não foi divulgado. O inquérito em que resultou no depoimento de Rodrigo Janot foi aberto a pedido da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, no ano passado. Nele, é investigado o ex-procurador Marcelo Miller, suspeito de auxiliar executivos da JF em termos de delação premiada, quando ainda era procurador. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. Treze horas e 16 minutos, aniversariantes do Face, Diva Aparecida, Eliane Leite, Michele Curto, Elaine Borg, também Elenilda de Souza, o Fogaça, rei do Torres, um abraço Fogaça aí, aniversariando hoje, nosso contemporâneo aí, Roseli Rodrigues, a Maria Antonieta Pellegrinelli, o Brandelei Cláudio, que é nosso colega formado aí junto conosco na Escola Paulista de Medicina, né, o Brandelei? De vez em quando ele nos escuta lá em Genebra, na Suíça. Um abração para o Brandelei Cláudio. Fernanda Trombeta Ferruzzi, a Marina Camargo também aniversaria hoje, a Magda Atier. São os amigos que estão aí conosco. Também a Dona Nilda, né, lá direto de Buenos Aires, viu, Titoné? Dona Nilda, Argentina Quartucci, sempre postando, também está nos acompanhando direto da bela cidade Buenos Aires. Depois, se pudesse, eu queria um tango argentino aí, né? A gente comemorar aí, um abração. E o Abel, que está lá em São Paulo, né, Abel? Um abração, colega de turma também. A Geni Brandão, Hélio Pereira, também a Juliana Dias Arbeques, Luciane Góes, são todos amigos, amigas que estão devidamente conectados com a nossa página. A gente agradece muito aí aos amigos que estão sempre nos acompanhando. Deixa eu dar uma olhadinha nas últimas postagens aqui do Facebook. E daqui a pouquinho eu queria até comentar esse artigo que saiu ontem no Estadão, não deu tempo de comentar, como o governo Temer está mudando o Minha Casa Minha Vida, viu, Titonelli? Interessante essa reportagem, mostrando aí que realmente a coisa mudou, e nesse caso, certamente em outros casos também, para pior, né? Renatinha Barros, obrigado aí por acessar nossa página também. É uma postagem no Twitter do artista José de Abreu, baseado num artigo do DCM, um blog interessante da internet, demonstrando aí que o caso do Lula, segundo a opinião deles, é um crime sem cadáver, viu? Não tem
provas contundentes de tudo isso que foi alegado na sentença. Então, isso é um assunto que com certeza será, esperamos, né, será levado em conta pelos 3 desembargadores lá da segunda instância em Porto Alegre. O deputado Fernando Capês, ele foi denunciado pelo Procurador-Geral de Justiça, até colega dele, interessante, hein? Mas ele denunciou Fernando Capês por corrupção e lavagem de dinheiro naquela questão da merenda escolar. Embora a CPI, que tinha maioria governista, só tinha um de oposição na CPI da merenda, anistiou, quer dizer, absolveu todo mundo, mas o procurador falou, não, vai ser investigado sim por corrupção. Tá aí, saia justa para o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, que é do PSDB. Nós postamos também aqui na página da Rádio Cidadania, exatamente uma música do Michael Jackson com a interpretação de um jovem cantor, Jacob Collier, deve ser essa a pronúncia, e foi postado por uma colega de turma também, o Dr. Gustavo Kuhlmann, e a gente até mandou um recadinho para ele que nós estamos compartilhando. Achamos interessantes as postagens do Gustavo, e que sempre, toda manhã, posta aí uma música interessante, um vídeo interessante de música, e a gente tem compartilhado na página da Rádio Cidadania. E um artigo escrito por André Luiz Rodrigues, que eu achei muito interessante, chamado O Ódio Eterno. Você não leu, né, Titonelli? Está sem face, né? E muito interessante esse artigo do André Luiz Rodrigues. Ele começa assim, ó, em 1978, eu tinha 14 anos. Foi a primeira vez que escutei no Jornal Nacional a esculhambação e a demonização de Lula pelo o que ele fazia e dizia. Daí ele começa a contar, nessa época falava que o Lula tinha uma casa, uma mansão no Morumbi, viu? Você lembra disso? Então ele começa a contar as muitos factoides tentando denegrir a imagem do então sindicalista e candidato a presidente Lula naquela época. Hoje ele fala assim, hoje eu tenho 53 anos e o Lula 73, né? Na época ele tinha 14, esse rapaz que escreveu. Ele acompanha tudo isso, conta o episódio da Lurian, né, que era filha do Lula, aquele auê que fizeram da história do aborto, e conta tudo, né? E muito interessante o artigo, mostrando toda essa trajetória e o papel militante que principalmente a TV Globo, a Rede Globo, fez contra o Lula durante todos esses anos, né? Muito interessante o artigo, vale a pena a gente dar uma olhada. E também postamos aí na nossa página um show de viola que aconteceu domingo retrasado, ao vivo aqui na Cidadania, para a gente divulgar o novo programa aqui da Rádio Cidadania. E esta postagem que eu peguei do Marcos Vinícius Maza de Cerqueira, essa o Titonelli vai gostar, ó. É uma seleção dos 10 melhores artistas em 1987, 30 anos atrás. E agora, os melhores artistas em 2017, agora. Olha só que interessante. Primeiro lugar, em 1987, Roberto Carlos. Segundo, Djavan. Terceiro, Marisa Monte. Quarto, Caetano Veloso. Quinto, Legião Urbana. Sexto, Gal Costa. Sétimo, Gilberto Gil. Oitavo, Marina Lima. Nono lugar, Renato Teixeira e Almir Sater. E 10º lugar, Zé Ramalho, isso em 1987, há 30 anos atrás. Agora, os melhores 2017. Primeiro lugar, Pablo Vittar. Segundo lugar, Luan Santana. Terceiro lugar, Anitta. Quarto lugar, Marília Mendonça. Quinto lugar, Ludmilla. Sexto lugar, Nego do Borel. Sétimo lugar, Simone e Simária. Oitavo lugar, Maiara e Maraísa. Nono lugar, Mac Kevinho. 10º lugar, Tiaguinho. Alguma semelhança? Jesus, Deus do salve, é o fim do mundo. Vamos lá, diz que o mundo ia acabar em 2000, está acabando em 2017, pelo menos o mundo musical aqui, viu? Que é? Olha a comparação, 30 anos passados, onde que nós chegamos na questão musical, né? Cada um tem seu gosto, não vou discutir isso, né? O que eu gosto, pode ser que outras pessoas não gostem, mas é de chorar, né? Estou com lágrimas de sangue aqui, viu, de Tonelli? A Lúcia Shizue Matsumoto Bueno, um abração aí, também acompanhando essa
essa listagem dos melhores de 30 anos atrás, comparados com os anos atuais, é de chorar, literalmente. Vamos à previsão do clima? Homem do tempo, será que chove hoje ou não chove? Hoje não? Opa, acho que você errou, meu amigo. Só à noite, exatamente. Vai chover rápido durante o dia e a noite. Olha, interessante. Chover rápido, hein? Mas, por outro lado, fala que tem 22 milímetros de precipitação pluviométrica. Interessante, hein? Acho que tem algum problema aqui no clima-tempo hoje. Mas, de qualquer maneira, a previsão é chuva à tarde e à noite, com possíveis 22 milímetros, que é bastante chuva, hein? Não é pouco, não. 15 de mínima, 30 de máxima a temperatura hoje. E a umidade relativa, 64% e 92%. Pôr do sol, 20 horas e 6 minutos. E o nascer do sol foi logo cedinho, às 6 horas e 43 minutos. Essa é a tendência do clima para o dia de hoje aqui na Estância Turística de Avaré. Vamos abrir as notícias locais para a gente dar uma resumidinha para vocês, os principais notícias aqui da cidade. Está dizendo aqui um verdadeiro resort para moradores de rua. Acho que tem uma foto lá da Kaique, né? Eu acho que é uma ironia aí, não sei se é bem-vinda ou não, né? Falece um ex-vereador de Arandu. A escola de Itacarituba fica entre os melhores projetos do prêmio Zayed. Avaré tem a 8ª gasolina mais cara do estado. Tá aí, Avaré com a gasolina, 8ª gasolina mais cara, segundo o Jornal do Goiê. Márcia Rocha, obrigado por acessar a nossa página. Também está dizendo aqui, dias de chuva, São João Rogério vira calamidade, mostrando uma rua toda cheia de barro aí, né? São algumas das notícias do Jornal do Ogunhê, dizendo que o homem é preso por embriaguez ao volante em Itaí. Aliás, as multas estão aí extremamente salgadas, hein? Tomar cuidado se levar a multa, que realmente foram reajustadas com valores bem expressivos. Faleceu ontem à noite em Arandu o ex-vereador Pedro José de Oliveira, o Pedro da Jasco. Ele tinha 51 anos e há alguns meses lutava contra o câncer. Será sepultado hoje às 4 horas da tarde, saindo do féretro lá da Câmara de Arandu. Tá aí. Os pêsames aí, condolências à família do Pedro da Jasco, como ele era conhecido, né? Com relação a esse aqui, a questão do moradores de rua, a gente percebe uma certa falta de ação do governo municipal nessa questão. Precisaria dar um devido atendimento a esses moradores de rua, que é uma situação bastante triste estar aí ao relento, né? Críticas sobre moradores de rua em Avaré começam a tomar proporções pelo fato do assunto não estar longe de onde o prefeito Silvestre e alguns de seus auxiliares trabalham, e nem mesmo assim consegue ver a situação dramática que os moradores do entorno da Praça Romeu Bretas. A foto, na verdade, da Praça Romeu Bretas. O caso não está na periferia, mas está ali pertinho do Paço Municipal. Essa é a crítica do Jornal do Goiê. Para que o leitor entenda, durante o dia, bem no centro da cidade, várias pessoas ficam próximas ao semáforo do posto Avarezinho para pedir esmola e tudo mais. Precisa ter um projeto, né? Um projeto de triagem, de acolhimento, de resolução desses casos, que já teve no passado e a gente não vê uma movimentação nesse sentido, com certeza. Está devendo o governo municipal, que não tem um projeto muito claro sobre essa situação. Precisa ter, naturalmente, dentro da urbanidade e da humanidade com relação a esses moradores de rua. Rogério Vieira, obrigado por acessar a nossa página aí. Ruas do Jardim Presidencial estão tomadas por crateras. Tem uma foto aqui que chama atenção. Realmente, se você estiver passando de carro, não tem de onde escapar. Sai do buraco, cai no outro. São notícias também aqui no Avaré urgente. E vamos a mais informações direto de Brasília. Agora a novela da Cristiane Brasil. Tem que dar o nome de novela mesmo, hein? Cristiane Brasil, né? Não tinha, aqui, não sei o que lá, Avenida Brasil, né? Uma novela aí. Tá aí, Cristiane Brasil, que é a filha do Roberto Jefferson, que o papai tá bravo, hein? Papai tá bravo com a justiça, que não tá dando folga aí, não deixam o Michel Temer, presidente da República,
indicar a Cristiane Brasil, ela que não pagava pelo menos 2 motoristas aí e quer ser ministra do Trabalho, né? Complicado, né? E a Eletrobras, Michel Temer quer vender a Eletrobras, quer privatizar, e a Justiça também não está dando folga, não. Vamos lá. Federal de Niterói e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negaram os recursos da Advocacia Geral da União para a posse da deputada federal Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Os recursos argumentavam que as ações populares contra a posse não poderiam ter sido julgadas pela 4ª Vara Federal de Niterói. A AGU questionava a competência do juiz Leonardo Colseiro, de Niterói, para decidir sobre o caso, argumentando que a Vara Federal de Magé recebeu as ações populares antes e, portanto, deveria ser a responsável pela decisão. O juiz federal Vladimir Vitovski, do TRF2, considerou que a 4ª Vara Federal de Niterói é competente para julgar o caso na primeira instância e também concentrou na mesma corte todos os processos envolvendo Cristiane. Assim, as ações ajuizadas nas varas federais de Magé, Teresópolis, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Campos e Macaé passam às mãos do juiz Leonardo Colseiro. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck. Cidadania FM, 60 minutos. A Advocacia Geral da União e a Câmara dos Deputados recorreram da decisão que impede a privatização da Eletrobras. Na semana passada, o juiz Cláudio Kittner, da 6ª Vara Federal de Pernambuco, suspendeu em caráter liminar parte da medida provisória 814 de 2017. O trecho suspenso inclui a Eletrobras e outras estatais do setor elétrico no Programa Nacional de Desestatização. Com a liminar, as empresas públicas não podem ser vendidas. A ação é uma iniciativa do presidente da Frente Parlamentar contra a privatização da Eletrobras, o deputado federal Danilo Cabral, do PSB do Ceará. Para a Advocacia Geral da União, a liminar atrapalha as contas públicas, uma vez que o orçamento de 2018 prevê a arrecadação com as privatizações. Já a Câmara recorreu ao STF, entendendo que apenas o Superior Tribunal Federal teria competência para decidir sobre o assunto. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 31 minutos. Leonardo Coelho, um abraço aí também acessando a nossa página. A gente agradece aí. O Antônio Ferreira da Silva está bastante ativo aí, está perguntando por onde anda a secretária municipal de Assistência Social, Érica Alves. Deve estar na secretaria, viu? Está trabalhando? Essa questão aí das pessoas moradoras de rua é competência, naturalmente, da pasta dela. Abraço para o Jadir Batista, lá do Rio de Janeiro. Como é que está o Rio de Janeiro aí? O Rio de Janeiro continua lindo, Jadir? Um abração aí, obrigado. Está sempre bastante ativo aí nas redes sociais. E um assunto que ontem saiu nos jornais aí, o governo Temer cumpre só 13,5% da meta do Minha Casa Minha Vida para os mais pobres. É isso aí. Não seria de se esperar diferente, né? Triste, viu, Tetonelli? Aqueles pobres, né? Pessoas que dependeriam de um projeto como esse, que foi introduzido pelo ex-presidente Lula, e que saíram às ruas para protestar, né? Querendo derrubar o governo. E agora? Acabou praticamente a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Avaré pode esquecer que não deve vir casa mais do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Né? O presidente Michel Temer descumpriu em 2017 a primeira meta do seu governo para Minha Casa Minha Vida, programa de habitação popular que foi usado como uma das principais vitrines das gestões Lula e Dilma, criado
o governo Dilma, aliás, o governo Lula, em 2009, se não me engano, né? No ano passado, o governo Temer se comprometeu a bancar a construção de apenas 23 mil moradias destinadas às famílias que ganham até R$ 1.800, que é a faixa 1. Isso representa apenas 13,5% da meta de 170 mil, segundo dados obtidos aí pelo Estadão. O governo também descumpriu a meta geral do Minha Casa, Minha Vida para todas as faixas de renda. Somando as 4 faixas do programa, a gestão Temer firmou contratos para financiar com juros mais baixos e subsidiar, no caso dos mais pobres, 442 mil unidades habitacionais. No ano passado, 72,5% da meta de 610 mil. Na verdade é o seguinte, o aspecto social relevante do Minha Casa Minha Vida era para quem ganhava menos de 3 salários, R$ 1.800. As outras faixas são importantes, mas são como financiamento, semelhante ao financiamento comum da Caixa Econômica Federal. Então, a gente percebe, o gráfico mostra claramente que a meta de Temer está muito distante daquela que foi prometida, que já era bem menor do que as metas deixadas por Dilma quando ela deixou o cargo de presidente. Então, mostrando que, obviamente, não faz parte desse governo a prioridade para os mais pobres. Está muito claro, na Minha Casa Minha Vida, está muito clara esses números mostrando. E a matéria aqui do Estadão mostra aí que o corte orçamentário provocou o desvio da meta, que eles têm que, ter recurso para tal superávit primário, né? Na verdade, acaba prejudicando os mais pobres. Tem o caso de um vigilante que está esperando a casa há 9 anos. Ele está hoje na posição de 5.663 na fila, esperando que saia a casinha dele. Mas realmente vai ter dificuldade. Ele tentou financiamento através aí dos outros planos, mas não tinha renda e não tinha recursos para dar entrada. Então, por isso que é importante esse projeto de faixa 1, né, que, na verdade, de 170 mil casas novas, o governo Temer talvez faça 23 mil. Veja só a discrepância. E é muito pouco isso, porque o déficit habitacional, 80% do déficit habitacional é relacionado justamente a quem ganha menos ou até R$ 1.800. Está aí. Esse é na verdade, a situação da habitação no Brasil. São 13h36, vamos ao giro internacional. Nós temos aí a visita do Papa Francisco ao Chile, está tendo muita manifestação lá, e o assunto principal é a questão da pedofilia na Igreja Católica, e também o giro internacional, que vai mostrar aí um caso de um casal lá nos Estados Unidos, que tinha 13 filhos criados em cativeiro. Veja só que absurdo. Vamos lá. A 6ª viagem do Papa Francisco à América Latina deve ser marcada por protestos contra casos de pedofilia. O Papa chegou nesta segunda-feira a Santiago, no Chile. Poucos dias antes, a ONG americana Bishop Accountability divulgou uma lista com os nomes de 80 religiosos acusados de abusos. O caso mais emblemático é o da Congregação Sodalício de Vida Cristã, cujos líderes são acusados de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Para o padre Geraldo Hackman, professor do curso de Teologia da PUC do Rio Grande do Sul, a viagem é um desafio para o líder máximo da Igreja, mas ele destaca que desde Bento XVI, o Vaticano vem realizando ações no combate a esse Francisco. Ativistas lançaram em Santiago uma organização global contra o abuso sexual infantil e exigiram ações mais duras do Vaticano em relação às denúncias. A organização quer reunir advogados para levar os casos a julgamento, além de fazer um levantamento das denúncias para apresentá-lo na ONU. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Rádio França Internacional. Adriana Brandão. Paris, 16 de janeiro, vamos aos destaques do noticiário internacional desta terça-feira.
Casal mantinha 13 filhos em cativeiro na Califórnia. A cena de horror foi descoberta pela polícia em um povoado ao sudoeste de Los Angeles após o alerta de uma das vítimas, de 17 anos, que conseguiu escapar. No local, os policiais descobriram os 13 irmãos com idades entre 29 e 2 anos que eram mantidos acorrentados, famintos, magérrimos e sujos na casa dos pais. O casal, David e Louise Turpin, de 57 e 49 anos, foi preso e denunciado por tortura, cárcere privado e por colocar os filhos em risco. O casal não soube dar nenhuma explicação razoável sobre os motivos de manter os filhos acorrentados. Operação policial mata piloto rebelde na Venezuela. A morte de Oscar Pérez, que em 2017 atacou edifícios governamentais com um helicóptero pedindo a demissão do presidente Nicolás Maduro, ainda não foi confirmada pelo governo, mas a operação lançada na segunda-feira, segundo o governo, para capturar terroristas, matou 2 policiais e várias pessoas. Oscar Pérez, de 36 anos, publicou vídeos em tempo real do tiroteio em seu Instagram. Em um dos vídeos, onde aparece com o rosto ensanguentado, ele diz que queria se entregar, mas que os atiradores de elite queriam matá-lo. Papa Francisco é recebido com protestos no Chile. Uma manifestação perto da Embaixada da Argentina em Santiago denunciou o gasto que essa viagem representa para o país. 5 manifestantes foram detidos. Outros protestos contra os abusos sexuais cometidos por religiosos no Chile também foram registrados. Um grupo de ativistas pediu que o Papa troque perdões por ações para enfrentar a pedofilia na igreja. Francisco chegou nesta segunda-feira a Santiago. Nesta terça-feira, ele se reúne com a presidente Michelle Bachelet e com o presidente eleito Sebastián Pinheira e celebrará uma missa em um parque da capital. O presidente francês Emmanuel Macron visita nesta terça-feira a cidade de Calais, no norte da França, símbolo da crise migratória no país. Ele vai propor medidas para melhorar a situação nessa cidade portuária, onde centenas de migrantes se reúnem com a expectativa de ir para a Grã-Bretanha. A visita acontece em meio ao debate sobre a controversa reforma da lei sobre a política migratória e o direito de asilo na França. O texto é criticado pela esquerda, mas também por uma ala do próprio partido de Emmanuel Macron. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13h42, NT Chaveiros conosco, DI Ressonância Magnética e Miranda Tax. NT Chaveiros, o telefone é 997-61-1501, fica na Avenida Paranapanema 263 e o fixo é o 3732-1779. Também o DI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, atende particular, atende convênio, pertinho da Santa Casa, segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. E o Miranda Táxi, também pelo WhatsApp, 997-299608, uma viagem com toda a segurança, preço justo, todo o conforto para qualquer parte do Brasil. Só entrar em contato aí com o Miranda Táxi. O Jadir, lá do Rio de Janeiro, está nos acompanhando, até fez um comentário aí a respeito dessa notícia que nós mostramos de uma verdadeira escravidão nos Estados Unidos. E falou, imagine nesse Brasil imenso o que a gente conta por aí. É verdade, né, Jadir? Está dizendo também que eles estão organizando caravana para ir para Porto Alegre, lá no Rio de Janeiro, viu, Tutanelli? Já tem 14 ônibus que começam a ir domingo em direção a Porto Alegre. Está aí, está bem ativo o nosso amigo Jadir Batista. Deixa eu mandar um abraço para os amigos que estão acessando. Tem até uma pessoa que, pelo jeito, é russa, né? A
Efigênia Damianova Staneva. Então aí, ó, entramos na página, tudo escrito lá com o alfabeto cirílico, viu, dona? Russo lá, bem típico, né? Um abraço aí. Também conosco a Ilza, Antoninha, o Hélio Pereira, a Maria José Albino, Natália Rodrigues, Eliana Jolie, Aparecida Cândido, César Ortega, o Tatu Antônio Ferreira da Silva, a de Itapeva, Norma Eichenberger, Lourdes Ercolim, Tiago dos Santos e a Tereza Dornel, além da dona Nilda Quartucci, Argentina Quartucci, lá de Buenos Aires, né, também conosco, e todos os amigos que nós já falamos o nome, e a gente agradece sinceramente a Cida Gonçalves também. E vamos a mais informações, trazendo as notícias do Jornal Estado de São Paulo. A principal foto é a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, reunida aí com o desembargador federal Thompson Flores, presidente do TRF4, conversando sobre as condições de segurança para o julgamento do recurso do ex-presidente Lula, marcado para dia 24, lá em Porto Alegre. Associações de juízes estão preocupados com ameaças que teriam sido feitas aos desembargadores que vão julgar o caso. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que a Polícia Federal pode ser acionada. A Força Nacional está escalada para proteger os prédios públicos. Eu acho que da parte de quem defende o Lula, tem a impressão que não vai acontecer nada. Já aconteceu algum problema? Eu estive em várias manifestações, viu, Tonélio? Olha, o pessoal vai lá para fazer um protesto político. É isso. Agora, se tiver alguém infiltrado para fazer quebra-quebra, como já acontece de vez em quando, isso é uma outra situação. Em 3 anos, estados saem do azul para rombo de 60 bilhões. Isso tudo mostra que se o ajuste fiscal não for feito, a situação vai piorar. Rio Grande do Norte teve deterioração mais acentuada. Também o jornal traz a morte da voz do Cranberries, que é um grupo musical, a Dolores O'Riordan, tinha 46 anos, a causa da morte não foi divulgada. Capês é denunciado na máfia da merenda, assunto que nós já comentamos. Ele, que é do PSDB, deputado estadual, foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, ele teria recebido propina da máfia da merenda, que operou contratos superfaturados com a Secretaria Estadual de Educação. Outras 8 pessoas também foram denunciadas. Tá feia a coisa pro lado dele aí. Ação contra a rebelde mata 5 na Venezuela. Terapia contra a AIDS tem oferta restrita. Auditoria detecta ação política na Caixa Federal. Tá aí. São as principais manchetes do jornal O Estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha também no site UOL, para dar uma atualizadinha nas últimas notícias, às 13h47. Chefe do GSI minimiza riscos de violência no dia do julgamento de Lula. Julgamento do ex-presidente mobiliza juízes por mais segurança. Para prender Lula, vai ter que matar gente. Está dizendo aí um presidente de partido, né? Tá isso. Não acho que não vai chegar a isso. Eu vou até dar uma opinião no ar aqui, viu, Tonélio? Eu acho que um dos 3 desembargadores vai pedir vistas, viu? Eu acho que vai acontecer isso. Porque existe um fato importante que os grandes jornais não estão mostrando, que a televisão não está mostrando. Uma juíza de Brasília colocou o imóvel que o Moro afirma que é do Lula, colocou para a OAS, que está falida, pagar a dívida. Então a AS é a verdadeira proprietária desse triplex. Uma juíza de Brasília fez isso. Então se o imóvel é da OAS, não é do Lula. E por isso que o Lula está sendo julgado. Quer dizer, está muito claro. Então, esse é um fato novo que aconteceu esses dias. Além disso, todo esse episódio aconteceu no estado de São Paulo. Não tinha nada que ser julgado lá em Curitiba. O Moro não seria o juiz natural desse processo. Não seria, teria que ser julgado em São Paulo. E também não há nenhuma relação com a Petrobras. O próprio Moro admite na sentença. Então, por que está sendo julgado pelo Moro? A gente pergunta. Essa é a linha de defesa do próprio Cristiano Zanin, que falou ontem aqui na Rádio Cidadania.
A Organização Mundial de Saúde inclui todo o estado de São Paulo como área de risco de febre amarela. Vacinação passa a ser recomendada para viajantes estrangeiros. O ministro disse que não faltarão vacinas. E a matéria traz aí, dicas aí sobre os sintomas de tratamento da febre amarela. Corinthians mente sobre o valor da venda de Jô. O clube ganhou menos do que divulgou, diz aí o Juca Kfouri. Negociação do jogador com o clube japonês foi feita em dólares e não em euros. Procuradoria pede pena de 387 anos, sabe para quem? Para Eduardo Cunha, aquele que foi responsável pelo impeachment de uma presidente. Não teria que anular esse impeachment, Tonelli? O cidadão pegou 387 anos, pelo menos foi sugerido pelo Ministério Público, e ele ficou no poder até caçar, até fazer o impeachment, depois foi preso. Então ele foi útil naquele momento para o esquema que ele toma poder, e a justiça fez o que não estava vendo, a verdade é essa. Nesse ponto, o Teori Zavascki, que depois veio a falecer num acidente, pisou na bola, literalmente, que ele poderia ter afastado Eduardo Cunha muito antes. Sinal de celular é fraco em alguns bairros de São Paulo, lá na capital, e aqui em Avaré, em alguns lugares também, né? Comissão técnica rejeitou o Sheik em 2017 e não foi consultada agora. Emerson Sheik voltando para o Corinthians, deixa uma boa imagem, está com 39 anos. Logo Marcelinho Carioca vai voltar também com 46, viu, Titonelli? Henrique, aprovado em exames, vai jogar o Corinthians, já foi craque do Palmeiras, agora é do Corinthians, que coisa, não? Polícia não trabalha com a hipótese de crime e morte de Dolores, que é exatamente a vocalista do Cranberries. Após morte, vendas dispararam 900.000% os discos, que coisa, hein? Perdas marcam últimos anos da vocalista, provavelmente estava deprimida com essas perdas e assim por diante, né? São as notícias aí que nós temos para vocês, as últimas notícias. O Adriel Nunes, abração para o Adriel, também acompanhando pelo Face. 13h51, eu tenho ainda algumas notícias mais para a gente concluir aí o nosso 60 minutos. Deixa eu abrir aqui mais uma parte da internet para ver as últimas notícias que eu tenho aqui. Promotor e mulher são encontrados mortos no próprio apartamento no Rio de Janeiro. Corpos do casal têm marcas de tiros. Não há sinal de arrombamento. Que coisa, hein? Lá no Rio de Janeiro. França ganha apoio do Paraná para tentar governo de São Paulo. França é o vice-governador aí do estado de São Paulo, né? Que já foi, na verdade, prefeito lá de São Vicente. Metrô, São Paulo promete 20 estações em 2018. Em São Paulo, placa do viaduto Marisa Letícia foi roubada. Identificação da via foi instalada há menos de uma semana na cidade. Metroviários de São Paulo anunciam greve marcada para a próxima quinta-feira. Produção de petróleo e gás da Petrobras do Brasil bate recorde. Myanmar faz acordo com Bangladesh para iniciar repatriação de Rohingyas, que é exatamente o pessoal que está passando muita necessidade lá na Birmânia, antiga Birmânia, atual Myanmar. Abraço aí para Flávia Fidêncio também. Policial acusado de ato racista durante briga de trânsito em São Paulo. Ponte em construção cai e mata pelo menos 9 na Colômbia. Racionamento de água no Distrito Federal completa um ano acionada a água lá em Brasília, no Distrito Federal. São perguntas aí, são informações de última hora. Ministério Público denuncia ex-chefe da Lesp na máfia de merenda do Estado, que teria desviado dinheiro da educação. É o caso aí do Fernando Capês. São 13h53. Eu tenho as notícias da saúde. Nós vamos falar a atuação da rede hospitalar nos casos de febre amarela, também intoxicação alimentar, algumas dicas de saúde aí, e também o paladar da criançada. A criançada não gosta de comer isso, não gosta de comer aquilo. Tem uma matéria interessante aí sobre como se forma, como se aprimora o paladar da criançada. E história hoje, falando a história da lei seca, que ficou 13 anos valendo lá nos Estados Unidos. Um abraço para o Luiz Antônio Pancioni, que também está acessando a nossa página aí.
Boa tarde a todos. A programação continua no 104.9, continua na internet, www.radiocidadania.com.br. Continuam os aplicativos gratuitos de celular, que você pode baixar no seu celular, no seu tablet. E também nós encerramos apenas a participação do Face a partir de agora. Um abraço a todos, até amanhã. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela... Um abraço pessoal do Face aí. Quem quiser pode acompanhar pelas demais alternativas da cidadania. Até mais.